Olá, hoje é sábado, dia 31 de maio de 2025 e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, eu sempre deixo 3 recadinhos aqui antes da gente começar nossos estudos. O primeiro deles é que você precisa ler a Bíblia de forma sistemática. Você precisa ler a Bíblia de início a fim. Você não pode ler a Bíblia lendo um texto aqui, outra colar. Essa forma de ler a Escritura prejudica muito o entendimento da mensagem, que é uma mensagem só. A mensagem da Bíblia é uma mensagem só, uma mensagem de criação, queda, redenção, consumação. Essa é a história que está narrada nas Escrituras e você precisa ler a Bíblia toda para isso. Eu sempre aconselho o método da Bíblia 365, simplesmente porque eu uso esse método, mas você pode escolher outro. Mas escolha um método e faça a leitura da Bíblia toda. Meu segundo recado é que nós estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo, quase chegando ao final, e nós lemos um capítulo por dia. Hoje vamos ler Neemias capítulo 4. Você pode ler, procurar nos canais digitais da igreja para que você tenha o estudo que você está ouvindo aqui agora e ter mais informação sobre o texto bíblico. E o terceiro é, se você gostou desse estudo, compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam edificadas. Nosso estudo de hoje, eu vou ler os 6 primeiros versículos, mas vale muito a pena ler todo o capítulo de Neemias 4. O estudo se chama Uma Sólida Teologia da Oposição e da Oração. Uma sólida teologia da oposição e da oração. Vamos lá, eu estou lendo na NVI, Neemias 4, de 1 a 6. Diz assim: Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão... Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Neemias capítulo 4 apresenta um dos capítulos mais sólidos em lições práticas sobre oposição que nós temos, sobre oração e sobre perseverança diante dessa oposição. Eu fiz o estudo principalmente considerando o Derek Kidner, que vocês sabem é o texto base que eu uso aqui, que eu tenho sempre mencionado. Também usei alguns insights do Tim Keller aqui, que é uma outra pessoa que eu gosto muito, para fazer esse estudo. Se a gente pegar o cenário de oposição que está posto aqui, o Kidner vai enfatizar que a posição a Neemias não é uma posição simplesmente política, mas que representa um conflito espiritual, e que é necessário a gente ver essa oposição à reconstrução do muro como uma oposição espiritual. O escárnio de Sanbalá e Tobias revela um padrão bíblico. Qual o padrão bíblico? Onde existe uma obra de Deus, de restauração, de reconstrução, e onde Deus está fazendo a sua obra de restauração, sempre haverá resistência, e essa resistência é sistemática. Esse deveria ser o raciocínio básico nosso como cristãos. Nós deveríamos entender que essa é a nossa realidade. Nós deveríamos entender que esse é o normal. Toda vez que nós estivermos comprometidos com os planos de redenção e reconstrução do Senhor, nós vamos enfrentar oposição. Sempre que os cristãos se comprometem com a obra de Deus, haverá oposição, e essa é uma realidade espiritual. O Tim Keller vai observar especificamente sobre esse texto aqui, que fazem esses judeus sem ânimo. Se você olha, que fazem esses judeus sem ânimo, esse é o tipo de questionamento, reflete uma estratégia muito comum de atacar a identidade e a capacidade do povo de Deus, de atacar a própria crença do povo de Deus, o seu próprio coração, aquilo que eles acreditam, os seus valores, aquilo que é mais importante, mais caro para eles.
É isso que está acontecendo. Então não é só uma oposição externa, é um ataque à confiança no chamado que Deus nos dá e, portanto, é uma zombaria de cunho espiritual. E quais são as táticas que a gente vê aqui acontecendo? Não é? A gente vê uma zombaria que visa minar a motivação da obra exatamente naquele momento. É isso que nós vemos. Olha só, quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos da Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Veja que essa é uma oposição de natureza espiritual. Está indo nos ritos e na forma de culto do povo judeu. Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Em essência, a ideia de irão oferecer sacrifícios significa vão clamar ao seu Deus? Vão clamar ao seu Deus para que ele possa agir? Existe, portanto, um questionamento na capacidade de execução da obra, existe um questionamento sobre a identidade desse povo judeu e existe um questionamento sobre a sua forma de culto, portanto, sobre o seu próprio Deus. E a resposta de Neemias é a resposta que nós já vimos Neemias trazer em outros cenários. A resposta de Neemias é a oração. A oração vai ser a primeira resposta de Neemias. Neemias não responde diretamente aos críticos, mas ele leva a questão primeiro a Deus. Essa é uma marca da vida dele, portanto, uma marca de uma liderança madura. A oração precede a ação. Nós já vimos que isso ele sempre faz. Ele, no primeiro capítulo, quando ele sabe das informações do povo judeu, o que Neemias vai fazer é orar, é clamar. Ele tem uma séria compreensão da necessidade de buscar a Deus sempre no meio da tomada de decisão. Neemias tem essa séria compreensão de que ele precisa. E é incrível nós falarmos de oração tantas vezes e ouvirmos falar de oração tantas vezes e ainda assim nós sermos tão lenientes em relação a ela. Se nós entendêssemos o valor da oração, a importância da oração e que ela é um remédio para uma doença contínua da nossa pecaminosidade latente, essa é uma fala inclusive do John Stott. John Stott vai falar que nós temos uma pecaminosidade latente. O nosso coração é um coração pronto a pecar. O nosso coração é um coração pronto a se desviar de Deus. Então, se nós soubéssemos e levássemos isso a sério, nós oraríamos mais. Nós entenderíamos que o cristão não consegue viver sem oração. Nós entenderíamos que um cristão não consegue e não pode tomar decisões sem oração. Neemias mostra esse padrão até agora no livro que nós estamos lendo de Neemias, nós vemos esse padrão no comportamento dele. Ao ser colocado diante de situações difíceis, ao ser colocado diante de decisões complexas, Neemias sempre vai buscar em Deus a orientação. Nós deveríamos compreender que nós não temos a menor capacidade de conhecer a nós mesmos se nós não orarmos. É engraçado como é que o mundo de vez em quando tenta emular o discurso ou copiar o discurso que é de Deus. É muito comum no mundo corporativo hoje em dia falar-se em autoconhecimento. É importante que você entenda que nós não vamos nos conhecer e nós não vamos conhecer a realidade ao nosso redor se nós não orarmos. Não há como se você se conhecer se você não conhece aquele que te criou. Se você não conhece e tem intimidade com aquele que te criou, é impossível que você conheça a você mesmo. Então é necessário que você ore. E Neemias entende isso. Ele sabe que precisa buscar a Deus porque Deus o conhece. Deus conhece o chamado e o tratado que tem com ele. Deus conhece aquilo para qual chamou Neemias e Deus, mais do que tudo, está interessado em ajudar Neemias a tomar as suas decisões. A oração de Neemias não é só um pedido de ajuda, mas é uma declaração de confiança divina. Neemias entende que ele está envolvido numa obra que transcende os seus interesses pessoais. Ora, antes que você ache que nós estamos falando aqui de uma grande obra, não tem nada de incomum ou pouco ordinário nisso. Nós deveríamos sempre reconhecer que nós não estamos simplesmente, no momento que entregamos a nossa vida a Cristo, mais vinculados aos nossos próprios interesses pessoais. Que nós agora somos parte da história de Deus. Eu já falei isso quando comecei a estudar o livro de Esdras. A Bíblia toda é uma história, existe um palco onde Deus está construindo a história e Ele nos chama a fazer a parte disso. Neemias tem essa sólida compreensão, ora e busca.
Uma preocupação de algumas pessoas aqui é que Neemias faz uma oração imprecatória, ou seja, Neemias faz uma oração pedindo que os seus inimigos sejam derrubados. Neemias pede a Deus que haja o retorno do opróbrio e da vergonha sobre a cabeça deles. Veja, essa não é uma vingança pessoal, mas é um apelo à justiça divina no contexto da aliança. Neemias está orando como representante do povo da aliança, não como um indivíduo ofendido. Cuidado, muito cuidado com orações imprecatórias. Elas faziam sentido na velha aliança. A nova aliança é aquela baseada no Sermão da Montanha. Israel vivia um contexto de guerras e ameaças continuadas ao seu redor. Nós estamos vendo uma nação que está reconstruindo seus muros, que os muros foram derrubados porque essa nação foi derrotada em guerra. Então, Israel é uma nação que vive um contexto de outras nações inimigas ao seu redor. Era, além disso, uma nação pequena comparada às demais ao seu redor e era uma nação fraca comparada às demais ao seu redor. A mão de Deus ajuda e faz parte do plano de redenção da humanidade em Israel. Israel é uma resposta de Deus como redenção à humanidade. Esse plano, meus queridos, vai ser plenamente executado em Cristo. Cristo recebeu o castigo que, em tese, todo humano deveria receber. Aí você vai dizer, mas isso não tem nada a ver com oração imprecatória. Tem tudo a ver com oração imprecatória. Porque as orações imprecatórias pedem que os inimigos de Deus sejam castigados. Em essência, todos nós somos inimigos de Deus. Todos nós somos inimigos de Deus, e o apóstolo Paulo vai dizer isso porque nós pecamos. Jesus foi o receptor e o fim das orações imprecatórias. A oração de Neemias nos serve para nós continuarmos pedindo justiça de Deus, clamando pela justiça de Deus quando nós enfrentarmos oposição. A oração de Neemias não é um modelo de oração pedindo vingança. A oração de Neemias é um apelo à justiça divina. Esse deve ser o nosso padrão de oração. Agora veja, Neemias não somente ora, ele continua o trabalho. Veja no versículo 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Neemias continuou a trabalhar. Neemias orava e continuou a fazer a obra. A oração não substitui o trabalho. A oração capacita o trabalho. Ela dá ânimo para trabalhar. Ela dá força para trabalhar. Ela dá confiança direta em Deus de que nós podemos continuar. Agora, se você ler a continuidade do capítulo, você vai ver que a oposição não diminuiu. Pelo contrário, você vai ver que a oposição aumenta. Você vai ver que o povo chega a desanimar. E Neemias continuou mantendo a confiança em Deus e animando o povo. Neemias é consciente da realidade em tempos de oposição à obra de Deus. Neemias sabe que a obra de Deus gera oposição. Ele enfrenta a oposição e a dor. Ele não a nega, mas ele clama ao Senhor para lhe dar força durante a oposição. Nós precisamos aprender a orar e entender que o mundo é um local árduo para os cristãos. Nesse capítulo eu falei que nós temos uma sólida teologia de oração e de oposição. Sim, de oração, porque nós dependemos completamente dela para guiar a nossa vida. E quando eu falo completamente dela, eu queria que você entendesse que eu estou sendo muito fiel nisso que eu estou dizendo. É completamente mesmo, não é só uma força de expressão. Mas o texto de Neemias 4 também traz uma sólida teologia da oposição. Todas as vezes que nós entramos no drama da história que Deus conta por meio da Escritura e nos comprometemos com essa Escritura, nós seremos objeto de, às vezes, vergonha e de oposição. E a forma de vencer isso é mantermos em oração e mantermos firmes no nosso trabalho. Que Deus te abençoe.